Ah, friaca louca, né? Hoje é um dia meio parado aqui nos Estados Unidos. Tem eleição, né? Tem eleição para tudo quanto é lado. É muito diferente do calendário do Brasil. Hoje tem eleição para senador, para deputado em alguns estados, para conselhos estaduais, municipais, para governador. A gente vai falar no final do programa sobre uma história curiosa que tem a ver com Elvis Presley na eleição americana. No final do programa a gente conta essa história aqui dos Estados Unidos. Mas você sabe, Roberta, que hoje, apesar de muita gente aqui nos Estados Unidos estar de boa, né, não tem um feriado como acontece no Brasil em dia de eleição, mas algumas escolas, por exemplo, não têm aulas, alguns trabalhadores são liberados mais cedo, né, há uma tentativa, o voto não é obrigatório por aqui, mas há uma tentativa de fazer com que a população vote, tem interesse. Então hoje tem essa mudança no dia a dia aqui nos Estados Unidos. Mas eu queria falar especificamente sobre essa data, né? Hoje é dia 7 de novembro e 7 de novembro marca exatamente um mês da ofensiva do Hamas, daquele ataque terrorista do Hamas em Israel, que deu início à guerra envolvendo Israel e o Hamas. Israel ali na faixa de Gaza, né? E um mês depois, né, com o avanço das tropas de Israel em Gaza, alguns números dessa situação terrível que a gente está acompanhando, né? São mais de 11 mil mortos, 9.900 do lado palestino, sendo 4.800 crianças, 1.400 mortos do lado israelense, né? Você tem ali mais de 200 pessoas que ainda seguem sequestradas, ninguém sabe exatamente quais são as condições de saúde, estão vivas, estão mortas, estão feridas, né? Quando o Hamas invadiu Israel. Segundo a ONU, você tem 23 mil palestinos que estão feridos na faixa de Gaza, aguardando para ser atendido, para ser deslocado, né? Israel não libera para todo mundo deixar ali aquela região, eventualmente abre corredor, por exemplo, a quem está no norte ir para o sul. Mas pouco se vê de ajuda humanitária entrando, falta água, falta comida, falta combustível, falta medicamento, enfim, falta tudo. E à medida em que essa guerra avança, né, o que a gente acompanha daqui é que o interesse das pessoas também vai diminuindo, vira parte da rotina. Ih, mais um bombardeio, ih, mais gente morreu, ih, mas para quem está ali naquele horizonte, né, para quem está tomando bomba na cabeça, para quem perdeu um parente, perdeu um amigo, essa guerra é algo que faz parte da rotina, do dia a dia, que faz parte de uma tentativa simplesmente de sobreviver. Ao longo desse mês, ficou evidente que os avanços diplomáticos que antes eram conseguidos aqui na ONU já não são mais conseguidos. Que hoje há uma ação militar israelense muito maior do que a ofensiva do Hamas, aquele ataque terrorista inicial. E aí se questiona justamente todo esse poder que Israel tem, boa parte desse poder mandado justamente pelos Estados Unidos. Agora, aqui a grande questão é quando Biden vai pedir, vai de uma forma clara se posicionar com o cessar-fogo, com uma forma de tentar ajudar esses feridos, os civis que estão ali em Gaza. Nem falo dos terroristas, mas enfim, da ação que a gente está acompanhando com bomba caindo todo dia, em especial na parte norte ali da faixa de Gaza. E mais, quando vai ser levada a sério a discussão da criação de um Estado palestino, né, para as pessoas poderem viver. Vai sair de Gaza, vai para onde, né? E eventualmente o Hamas poder retribuir todo aquele terror que o Israel poder retribuir todo aquele terror que o Hamas proporcionou, indo atrás dos terroristas de fato, que aparentemente continuam tocando a vida nas bases ali, nos túneis subterrâneos de Gaza. Enfim, é um cenário que depois de um mês não há perspectiva, não há nenhuma possibilidade de trégua. Pelo contrário, o que se vê é que as ações israelenses seguem, o que se vê é que outros grupos que não gostam de Israel, o caso em especial do Hezbollah, ameaçam dia sim, dia também entrar nessa guerra, o que seria terrível, seria uma quantidade de mortos ainda maior do que a gente já tem acompanhado, e vê o mundo meio que perdendo interesse, né? Você tem uma manifestação aqui, um protesto ali, mas você vê que no noticiário mesmo já não está mais tanto em evidência. Há uma preocupação, é claro, com os 38 brasileiros que ainda aguardam para serem retirados, né? 34, 38, enfim, que ainda estão ali esperando, hoje não estão na lista de novo, mas depois que os brasileiros forem retirados, tomara que seja o mais rápido possível, né? Nem sei se o Brasil mesmo vai ter tanto interesse nesse conflito. De qualquer forma, quem vive
em Gaza, não tem perspectiva nenhuma de uma mudança de cenário. Quem está em Israel está com medo também de sofrer novos ataques, ou seja, é uma guerra estúpida que a gente acompanha, depois de um ataque terrorista do Hamas, que passado aí exatamente um mês, não tem nenhuma previsão de terminar. É muito triste a gente acompanhar o mundo tendo duas guerras ao mesmo tempo, né? Tá na Ucrânia e na Rússia, agora essa daí envolvendo Israel e Hamas, depois de ter sobrevivido à pandemia que poderia simplesmente ter exterminado a raça humana dessa terra, Roberta.